Eu vi um post agora há pouco que me deixou um pouco preocupada, com uma certa crítica para quem diz, se conecta com o seu sagrado feminino, que você precisa se reconectar com o seu sagrado feminino, só que praticamente reduzindo essa fala, né, que nós terapeutas falamos, como se fosse assim, é só você meditar. Ignora que você é CLT, ignora que você tem uma vida com filhos e com marido e com não sei o que, e vai meditar. Se reconectar com o sagrado feminino não é isso. Pelo menos não é a principal parte do sagrado feminino. Se reconectar com o sagrado feminino é você se reconectar com a sua sensibilidade. É você se reconectar com a leoa que existe dentro de você. A mulher que protege, a mulher que transmuta, a mulher que queima, que usa o seu ciclo menstrual para fazer purificação, para fazer mudanças na própria vida, inclusive. Se reconectar com o sagrado feminino é se reconectar com o próprio poder de cocriação, seja você homem, seja você mulher. Se reconectar com o próprio sagrado feminino é se... Me vem muita imagem de Kali, né, da deusa Kali, aquela loucura que Kali traz. Ser meio louca de vez em quando, mas com propósito. Se reconectar com o sagrado feminino é se reconectar com os próprios rituais. É se reconectar com o próprio corpo, liberando todos os traumas de abusos que não apenas nós, a nossa geração, mas as gerações anteriores também passaram. É se reconectar com os seios, com o útero, com a vagina. É se reconectar com todo o seu ser, com o seu lado feminino e integrando o sagrado masculino. Porque sem o sagrado feminino equilibrado, o sagrado masculino também não equilibra. Na cabala hermética, o sagrado feminino, ele é a energia que faz com que tudo que está no mundo das ideias, que é uma energia masculina, receber forma. É como se literalmente fosse o vaso, né? Aí a gente pensa no útero, como se fosse um vaso, em que essas ideias afunilam e vão ganhando densidade para que possam se manifestar na matéria. Então, vocês percebem que não é simplesmente usar essa justificativa de que eu pego o ônibus todo dia, acordo 5 horas da manhã, não sei o que e tal. Não é sobre isso. É sobre mesmo na sua rotina, porque a espiritualidade não é você abandonar a sua rotina, muito pelo contrário. É você conseguir integrar a parte espiritual na sua rotina, que foi uma rotina escolhida pela sua própria alma, pelo seu próprio processo. Cada um está vivendo uma realidade, um processo. Não é simplesmente pegar e falar para existir tudo, vai viver no campo, vai para a Europa fazer ritual. Não, tem que adaptar. E a primeira coisa de reconectar-se com o sagrado feminino é você limpar o seu corpo físico. Limpar o seu corpo físico dos traumas ancestrais, dos seus próprios traumas, é limpar o seu útero, é limpar os seus ovários, é fazer limpeza de memória celular o tempo todo. Porque é muita coisa que os nossos ancestrais passaram. Os seios também. É você desenvolver esse lado materno, não só com filhos humanos, mas também consigo mesmo. Que é você se pegar na mão e andar, e caminhar, e se acolher. Mesmo no momento que você está trabalhando CLT, você tem que se acolher também. No momento de estresse, você faz esse lado maternal consigo mesmo. É ser a mãe adotiva de outra espécie, que é o caso da mãe de pet. Apesar de eu não concordar muito com esse termo, porque eu acho que hoje está muito romantizado isso e está uma energia muito pesada. Mas é ser mãe de si mesma. É ser mãe, energeticamente falando, dos pets, dos amigos, ou de quem quer que precise. É um arquétipo, o mãe, o lado maternal. O sagrado feminino, ele é uma energia que está presente em todo mundo. Não é se reconectar somente fazendo um ritual lá na Europa, como foi o que falaram ali no post, ou coisa do gênero. É você se reconectar com você mesma. E é óbvio que quando você, mulher, procura uma terapia, vai chegar um momento que você vai ter que encarar o sagrado feminino, porque faz parte do amadurecimento da nossa psique como mulher. Da mesma forma que um homem
quando chega nas terapias místicas, em algum momento vai ter que se deparar com o sagrado masculino também, porque faz parte do desenvolvimento da psique do homem. Mas, lembra que eu falei, tem a integração das duas polaridades. Normalmente, as mulheres, tá muito invertido isso, né? Tá sendo interessante de observar, que as mulheres estão mais com o sagrado masculino desenvolvido, mesmo que de uma forma desequilibrada, enquanto os homens estão mais com o sagrado feminino desequilibrado e mais desenvolvido também. Então, é aquele homem mais emotivo que reage de uma forma negativa, com surtos. Perdeu, o time de futebol perdeu, o que acontece? Agressividade. Vou brigar com o coleguinha de outro time, por quê? Porque o time dele ganhou e eu não. O meu não. Isso é o sagrado feminino desequilibrado. E aí, em consequência, o sagrado masculino também fica desequilibrado e é aquele homem que não consegue servir a própria família, que não consegue construir a própria família, ou pior ainda, que vai para essas culturas red pills, por exemplo. Então, me deixa meio preocupada, né? Como as pessoas estão vendo o sagrado feminino hoje, quando se fala que precisa se reintegrar o sagrado feminino em si. Se reconectar com o sagrado feminino. O sagrado feminino, primeiramente, é você se reconectar consigo mesma. Com o seu corpo de mulher. Com essa energia feminina. Essa energia que dá forma às ideias. Então, cuidado com essas ondas, né, de todo mundo seguir a mesma coisa, as mesmas ideias, principalmente aqui na internet, que é muito comum, no Instagram, né, o efeito manada, porque foi um post que eu vi muita gente concordando, mas não vi ninguém refletindo sobre isso. É isso, essa é a minha preocupação, e eu achei importante trazer aqui para vocês essa clarificação, esclarecer isso, porque talvez vocês também estejam um pouco confusos sobre o que é o sagrado feminino. O sagrado feminino não é somente sobre fazer essas vivências na Europa, como o pessoal comentou, ou o que quer que seja, mas é você fazer o seu próprio ritual, ou fazer um ritual mais coletivo, como a gente faz aqui, coisas nesse sentido. Se reconectar com a sua própria sensibilidade, com a arte, que é uma energia mais feminina, todos esses aspectos da nossa vida, da nossa experiência encarnatória que tem esse ponto mais feminino, que é visto como algo mais feminino. Isso não quer dizer necessariamente que você vai desenvolver uma pintura. Não, você pode ser mulher e gostar de carro, e o carro ser a sua própria arte. Assim como homens, e aconteceu muito, homens desenvolverem a pintura em si. Porque a energia feminina está em ambos os sexos. Porque faz parte da alma. Somos uno com o todo, uno com as duas polaridades. Então, vamos refletir mais antes de seguir qualquer conteúdo, seguir o efeito manada. Não é porque fulano de tal tem um monte de seguidor, um monte de curtida, um monte de repost, não sei o que ele tá certo em tudo. Lembrem que não existe uma verdade absoluta. Cada um tá vivendo a sua própria experiência encarnatória, sua própria vivência a partir do que a própria alma necessita. Seja para trabalho, seja para autodesenvolvimento. Tá bom? Fiquem bem, galera.